Bom, sejam bem-vindos a esta segunda parte desta aula, em que estamos falando sobre as origens da filosofia e como isso vai predominar, como isso vai importar, né, para o cristianismo, né, como isso, uma filosofia vai predominar sobre a cultura médio-oriental. Então nós vamos dar continuidade, né, quem não assistiu a primeira aula, né, está apenas nessa, assista a aula anterior a essa para poder se situar melhor no que nós estamos agora falando. Então sejam bem-vindos, né, aqui é o Instituto de Teologia São João Crisóstomo, e aqui a disciplina é de Teologia Filosófica, tá certo? E eu me chamo Cleibson Américo, né, professor de Filosofia. Então vamos lá continuar. Bom, então em continuidade aqui, vejam, a filosofia, ela surge neste período aqui, né? vai se constituir como uma grande construção monumental. E nos clássicos, Sócrates, Platão e Aristóteles, a influência de Sócrates e de Platão e Aristóteles vai ser muito grande para a cultura ocidental, né? Sobretudo para os pensadores cristãos. Porque, gente, olha, o Platão ele vai influenciar sobretudo os filósofos cristãos até o século XII. Até aqui, olha. Até na metade da Idade Média. Aí vocês podem colocar aqui um tracinho, século XII. Entre o século V e o século XV, o período da Idade Média, né, que nós já assinalamos aqui, aqui ao meio você pode fazer uma divisão, século XII. Porque no século XII vai surgir um outro tipo de filosofia, cristã também, que vai ser a filosofia escolástica. Aí vejam, o Platão, né, ele vai influenciar muitos pensadores cristãos, filósofos cristãos, desde o comecinho do século II, né, até o século XI e XII. A filosofia que mais influenciava a teologia cristã, a linguagem cristã, era a filosofia platônica. Tanto Platão quanto os neoplatônicos, né, que são os discípulos de Platão. E aí Plotino, Próclo, né, e outros pensadores importantes do neoplatonismo, né, tanto do platonismo clássico quanto do neoplatonismo, né, que são os discípulos de Platão. Que inclusive o Agostinho, né, ele é um neoplatônico, ele é também considerado um filósofo neoplatônico, porque ele recebeu muita influência de Platão e de neoplatônicos. A gente vai ver quando estudar um pouco melhor, né, Santo Agostinho, que tipo, Plotino, né, que é um filósofo neoplatônico, que está ali no século III, já bem pertinho do Agostinho, século III depois de Cristo, o Plotino vai exercer uma influência muito grande sobre Santo Agostinho. Inclusive, Santo Agostinho ele fala disso nas Confissões. Então isso que eu estou aqui falando para vocês, gente, da influência, o Agostinho confessa isso lá nas Confissões, que é este livro aqui. Que quem não lê esse livro tem que ler pelo menos uma vez na vida, viu? Esse livro aqui, As Confissões de Santo Agostinho. Isso aqui é um negócio maravilhoso. Aí tem ele nessa capa, tem ele em outras capas, não importa a editora, nem a cor. É importante você depois ler As Confissões de Santo Agostinho. Inclusive esse foi o primeiro livro que eu li de filosofia, na época que eu estudava ensino médio, né? Foram As Confissões de Santo Agostinho. Foi a partir dela que eu me apaixonei muito pela filosofia. Foi lendo o Agostinho, porque o Agostinho, além de um teólogo, além de um santo da igreja, ele é um filósofo. E este livro aqui é um livro que ele trata muito de temas filosóficos. Embora, claro, né, ele também mistura com temas teológicos, obviamente. Então aqui ele vai escrever esse livro Confissões, falando com Deus. É um livro assim que parece uma oração. Então até os temas filosóficos que Santo Agostinho explica neste livro aqui, ele explica para Deus. Deus é o ouvinte dele, então ele está falando com Deus. Então quando ele vai falar sobre o bem, sobre o mal, sobre a matéria, sobre o espírito, né, sobre a existência, sobre o universo, enfim, os diversos temas que Santo Agostinho trata, ele fala explicando para Deus. É como se Deus estivesse ali, né, sentado perto da escrivaninha dele e ele falando, ó Deus, o tempo é isso, isso e isso, a origem do mal é essa. Aí ele faz de Deus um interlocutor, um negócio impressionante. A todo momento ele explica para Deus, Deus é o ouvinte de Agostinho. É um livro apaixonante, gente, vale muito a pena ler As Confissões, tá certo? Quem não leu ao menos uma vez na vida tem que ler esse livro aqui, viu?
Olha aí, o Aldo tem. Tem a coleção patrística, Aldo? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Não tenho toda completa, não, mas quase todos de Agostinho eu tenho eles. Ah, que maravilha. Deixa para começar a ler. É muito bom, gente, esse livro, viu? Esse livro, eu li esse livro há uns, sei lá, acho que uns 20 anos atrás, mais ou menos, e me marcou muito, assim, um negócio realmente impressionante. Tá certo? Um outro livro que eu também gostaria de mostrar para vocês. Peraí, viu? Que eu Vou gostaria muito de separar. recomendá-lo. Deixa eu ver se eu acho, né? Misericórdia, cadê ele? Eu acho que eu não vou achar hoje. Mas se eu não achar hoje, depois eu coloco lá a foto para vocês. Que é um livro chamado A Vida Intelectual. Eu acho que eu não vou achar ele por aqui hoje. Eu tenho ele aqui. Quem tem? Peraí. Você tem, Tá aí. Thaís? Vou mostrar ele. É aquele que foi da coleção da minha biblioteca, junto com o kit de São Tomás. Ele vem também pela minha biblioteca. Ah, achei o meu aqui. Cadê, Thaís, o teu? É o da... É um que tem. Peraí, deixa a câmera iniciar. Pequenininho amarelo. Aqui, ó. Pronto, o teu é a mesma edição que o meu. A Vida Intelectual. E eu tenho também a da biblioteca. Pronto, que ele também foi lançado pela minha biblioteca. Perfeito. É muito bom. Foi um dos primeiros livros que eu comecei a ler e me interessar, a adentrar mais nesse mundo, assim. Isso aqui é um negócio maravilhoso, gente. Olha, esse autor é um padre católico, né, um padre francês da década de 20, 1920 mais ou menos, 2030. O padre Antoine Sertiange. Antony Sertiange, é um padre francês. Ele, inclusive, é um discípulo de Santo Tomás. Ele é um filósofo, é um historiador da filosofia, um escritor de filosofia neotomista. Ele tem vários livros, esse aqui é um deles. E esse aqui assim, é uma linguagem muito fácil de ler, muito bom de ler, nos introduzindo no que é a vida intelectual como uma vocação cristã. O que eu acho impressionante também nesse livro é que ele vai falar da vida intelectual como uma vocação, um chamado de Deus, não é? Que deve ser vivenciado sob a luz de Deus e para a glória de Deus. Então, o estudo ele é para o louvor de Deus. Ele trata nesse sentido. Né? Trata da vida intelectual como um chamado que Deus faz. Deus lhe chama, assim como lhe chama a várias coisas na vida, Deus lhe chama a desenvolver a sua inteligência sob a luz dele. Né? Então, dentre os capítulos que ele tem aqui nesse livro, um é a vocação intelectual. Depois, as virtudes de um intelectual cristão. Olha só, as virtudes de um intelectual cristão. Aí depois a organização da vida, como organizar os estudos, né, a leitura. É um livro muito bom, um livro, né, baratinho e fácil de ler, vale muito a pena, certo, gente? Diz, Davi. Ô, Davi, teu áudio não tá me chegando, não. Professor, depois bota a foto desse livro aí, por favor. Eu coloco lá no grupo ele, A Vida Intelectual. La Vie Intellectuelle. Depois eu coloco a foto dele lá no grupo, viu? Pode falar, Davi. O século XII foi o surgimento da filosofia escolástica. Coloquem aí, o filho é de filosofia escolástica. Escolástica, que era a filosofia das escolas. A gente vai chegar lá e vai aprofundar melhor a filosofia escolástica, que é um negócio maravilhoso também, viu? Século XII. E por que aqui é importante esse século XII e, sobretudo, o século XIII? Porque vão ter duas figuras importantíssimas aí para o estudo de Aristóteles, que é Santo Alberto Magno, certo? Que foi um grande pensador, e o Alberto Magno, que vai ter um discípulo que marcou a história da humanidade depois dele, né? Que é Santo Tomás de Aquino. Tomás de Aquino ele foi discípulo, né, de Santo Alberto Magno, e foi Alberto Magno quem introduziu o Tomás no estudo aristotélico, no estudo das obras de Aristóteles. E foi por causa disso, gente,
né, que o Santo Tomás ele se tornou até hoje, é o maior intérprete de Aristóteles. É o homem que melhor compreendeu Aristóteles até hoje foi Santo Tomás. É o maior aristotélico de todos os tempos, até hoje ninguém superou, é Santo Tomás de Aquino. Tanto assim que na Suma Teológica, né, que é a grande obra de Santo Tomás de Aquino, a Suma Teológica, Santo Tomás chama Aristóteles de o filósofo. Não é? Ele sempre diz, como dizia o filósofo. Ele cita muito Aristóteles, cita muito mesmo, muito mesmo. Tanto na Suma Teológica quanto na Suma contra os Gentios, que é uma obra também monumental, assim, são vários volumes. Né? Aí ele sempre se refere a Aristóteles como o filósofo. Né? Ele tinha um respeito, assim, um negócio realmente, né, que acima de Aristóteles só Deus e os santos, né? Mas abaixo estava Aristóteles. Ele tinha realmente um respeito, um negócio, né, sobre-humano mesmo. Aí veja, o Santo Agostinho, ele né, ele foi profundamente influenciado por Platão e pelos neoplatônicos, né, conforme dizia. E Santo Tomás profundamente influenciado por Aristóteles. Porque, gente, quando você vai ler, né, as obras de Santo Tomás, né, até o que Santo Tomás fala sobre Deus, né, por trás está toda uma doutrina aristotélica. A gente vai ver depois, quando a gente for estudar os argumentos a favor da existência de Deus, um dos argumentos é o argumento de Santo Tomás de Aquino, chamado as 5 vias, né, que são 5 argumentos que ele formula para tentar demonstrar a existência de Deus. E alguns desses argumentos ele pega diretamente das teorias aristotélicas. Porque, embora o Aristóteles ele tenha sido um filósofo pagão, ele não conheceu o cristianismo, até porque ele está 4 séculos antes de Cristo, então em Aristóteles inexiste a ideia de Cristo, Deus monoteísta, inexiste, né? Ele está num ambiente politeísta. Mas a doutrina de Aristóteles chegou muito próximo de um monoteísmo. Né? Aristóteles tinha uma ideia de Deus, mas não do Deus de Israel, né? Mas ele tinha a ideia de um Deus, de uma divindade. E quando você lê, você diz, não, Aristóteles sem saber estava falando de um Deus cristão. Né? Em grande medida, e assim, ele acertou de cheio, né, os atributos do Deus cristão. Entende? E aí, Santo Tomás vai tomar muito das doutrinas aristotélicas para tornar mais claro ainda a essência, né, os atributos, a natureza de Deus. Né? E a linguagem, os conceitos aristotélicos vão perpassar assim, profundamente as teorias, né, as doutrinas de Santo Tomás de Aquino, que inclusive são as doutrinas mais aceitas pela igreja, são as doutrinas tomistas. Tá certo, gente? Porque assim, a igreja ela formula a sua doutrina, os dogmas, tudo mais, a partir dos doutores, dos teólogos, né? Os grandes teólogos, os padres da igreja, eles pensam, formulam, e a partir disso a igreja vai constituindo as suas doutrinas. E dentre esses doutores, nesses grandes mestres, né, da racionalidade cristã, está Santo Tomás. E na base de Santo Tomás está Aristóteles. Aí veja, isso aqui é também para dizer que não se faz teologia sem filosofia. Na verdade, ninguém na história da igreja nunca fez teologia sem bases filosóficas. Isso simplesmente não existe. Tá certo? Uma teologia sem bases filosóficas. E toda teologia sem bases filosóficas, em geral, ela termina, ela tem um fim, né? Ela fracassa. Você vê que, por que a teologia católica ela é firme, ela é sólida? Porque ela está sob bases filosóficas. Então ela pega a revelação cristã, né? Ela pega o mistério cristão, a revelação cristã, e expõe isso sob bases filosóficas. Pronto, é uma coisa sólida. Vai passar os séculos e a doutrina católica vai permanecer ali, é inabalável. Porque os fundamentos são sólidos. Quer sejam a própria revelação, né? Quer ser, e aí depois o testemunho apostólico, quer seja a base filosófica da doutrina católica. Né? Então, isso inclusive difere muito a teologia católica das teologias protestantes. Por que as teologias protestantes não têm a mesma solidez da teologia católica? Porque não tem bases filosóficas. E algumas delas que vão colocar bases filosóficas não são os mesmos filósofos que serviriam para fundamentar uma teologia. Entende?
Então, tipo, quando vocês forem estudar a história da igreja, né, contemporânea, talvez vocês entrem um pouco no movimento protestante, e aí vocês vão ver que na base do movimento protestante e depois das teologias protestantes mais recentes, estão filósofos racionalistas, né, filósofos iluministas, que simplesmente não dá para, em cima desses homens, fundamentar uma teologia, como fez, né, o Agostinho a partir de Platão, como fez Santo Tomás a partir do Aristóteles. Aí porque, veja, o Agostinho e o Tomás, eles pegaram os homens certos realmente. Né, os filósofos certeiros, era para ser realmente aqueles, né, que para servir de base a uma constituição teológica, né, uma teologia dogmática. Compreendem, gente? Então, veja, a filosofia, ela precede, não é, o pensamento filosófico. E aí, aqui na Idade Média, no século XII, né, no comecinho da filosofia escolástica, né, que era a filosofia das escolas, das universidades, se dizia uma coisa que depois foi mal entendido, né, deturpado inclusive, né, tipo Santo Tomás, Santo Anselmo, né, que está nessa época aí, eles pensavam o seguinte, que a filosofia ela é serva da teologia. Né? E aí a frase em latim é filosofia ancilla teologia. A filosofia ela é serva, ela é ancila da teologia. Deixa eu pegar aqui um outro texto, que eu quero só entrar nesse ponto também, quando a gente está falando ali de escolástica, que é um ponto bem importante. Quando surge essa frase, né, que a filosofia ela é serva da teologia, isso foi mal entendido, muito, viu? Muito mal entendido. E quem vai tentar esclarecer o real significado, né, da filosofia ser serva da teologia é João Paulo II. João Paulo II foi um homem que compreendeu perfeitamente o papel da filosofia dentro do universo cristão e da teologia. Neste documento aqui, gente, olha, que é um documento também que vocês têm que colocar na lista de desejos. Isso aí, antes de morrer, tem que ler uma vez na vida isso aqui. Fides et Ratio. Fé e Razão. É de João Paulo II. Fides et Ratio. Depois eu vou colocar a foto também lá no grupo. Este documento, que é um livrinho fininho, né? Tanta pessoa ler. Isso aqui tem que ser lido, viu? Para quem está estudando teologia, tem que ler esse negócio aqui. Não tem como correr não, viu? Então, terminando as confissões, já começando esse, depois a vida intelectual, depois aqueles 15 que eu passei na aula passada e assim vai, né? Até o fim da vida. Não, Aldo? Pode ir, né? E a vida é muito curta, a gente tem que ler até o máximo que puder. Para quando chegar lá na eternidade, a gente poder conversar com os próprios autores, né? Então, tipo, você vai lá e lê as confissões. Aí quando chegar lá no céu, aí você encontra com o Santo Agostinho, aí troca uma ideia com ele. Agostinho, rapaz, eu li aquele seu livro, uma coisa maravilhosa. Olha, só não entendi essa parte, me explica aí melhor. E assim vai. Ou Aristóteles, vai lá na metafísica, eles são uma coisa muito bonita, enfim. Tá certo, gente? Aí veja, esse documento, os Fides et Ratio, Fé e Razão, é um documento assim, importante porque ele vai tratar das relações entre fé e razão, entre filosofia e teologia. Muita coisa que nós estamos vendo aqui nesse curso aqui comigo, muita coisa João Paulo II também falou aqui. Compreendem? E, aí voltando, quando se dizia na Idade Média que a filosofia ela é serva da teologia, por muito tempo foi entendido esse serva como se a filosofia fosse inferior, como se ela fosse subserviente à teologia, né? Como se ela fosse uma escrava inferior à teologia. Isso aqui não é nada disso, não é? Santo Tomás falou essa frase, mas entenderam errado. E até quando eu dava aula nos seminários, né, e um ou outro, né, gaiato dizia assim, professor, a filosofia ela é só serva da teologia. Só serva. Eu digo, o quê? Desgrama. Aí eu peguei um dia o texto de João Paulo II para explicar melhor, né? Aí vejam o que Papa João Paulo II falou sobre isso, certo, gente? Olha só, isso está no número 77, na página 103. Aí diz ele, precisamente no sentido de uma contribuição indispensável e nobre, veja, indispensável e nobre, que a filosofia foi chamada desde a idade patrística de ancilla teologia, ou seja, de serva da teologia. Olha só o que João Paulo II está dizendo, gente.
é no sentido de uma contribuição indispensável e nobre que a filosofia foi chamada de serva da teologia. Então não foi no sentido de subserviência, de inferior. Não. Foi no sentido, não é, de que ela vai atribuir, né, ela vai contribuir com uma missão indispensável e nobre para a própria teologia. Aí continua ele, de fato, o título não foi atribuído para indicar, veja só, aqui João Paulo II, né, dá a tacada final. Esse título, né, de serva da teologia não foi atribuído para indicar uma submissão servil ou um papel puramente funcional da filosofia relativamente à teologia. Não, negativo. Ele diz, mas no mesmo sentido em que Aristóteles falava das ciências experimentais como servas da filosofia primeira. Aí depois continua ele. Se o teólogo se recusasse a utilizar a filosofia, ele arriscar-se a fazer filosofia sem o saber e a fechar-se em estruturas de pensamento pouco idôneas à compreensão da fé. Por sua vez, né, se o filósofo excluísse também todo o contato com a teologia, ver-se-ia na obrigação de apoderar-se por conta própria dos conteúdos da fé cristã, como aconteceu com alguns filósofos modernos. Então, veja, a filosofia, gente, ela é serva da teologia neste sentido, de que ela presta à teologia um serviço indispensável e nobre, e não a submissão servil. Compreendem? Então, acho que João Paulo II acabou com esse fantasma de que alguns inferiorizavam, né, a filosofia. Até porque João Paulo II ele era doutor em filosofia. João Paulo II ele era doutor em teologia e doutor em filosofia. Inclusive, eu até tenho a tese de doutorado dele em filosofia. Né? Que ele, João Paulo II, né, Karol Wojtyla, na época, ele estudou o mesmo filósofo que hoje eu estudo, né, que é Max Scheler. Ele escreveu a tese dele em Max Scheler. Que eu também escrevi a minha tese em Max Scheler, até cito algumas partes, alguns trechos, né, do livro dele. Né? Max Scheler e a Ética Cristã, que é este daqui. Max Scheler e a Ética Cristã, Karol Wojtyla. É uma tese de filosofia, né, para sua habilitação como doutor de filosofia, doutor em filosofia. Eu até usei essa tese dele também na construção da minha tese, né, serviu bastante. Bom, até aqui, gente, alguma questão, alguma pergunta? Tá tudo certo, nada errado? Estão entendendo tudo mesmo? Ou vocês estão entendendo tudo e não precisam perguntar nada, ou não estão entendendo, não estão sabendo o que é que eu vou perguntar. Eu sei que já rodou um bocado aí, já rolou um bocado, né? Só que eu anotei aqui para fazer essa observação no final, porque eu estou trabalhando, né? Daqui a pouco eu vou sair, né? Que o Beto está celebrando aqui. A respeito de Pitágoras, há uma discussão de que existiu, de que não existiu, né? Se fala das teorias, dos teoremas dele, mas eu vi um filósofo, não sei nem se pode ser considerado como filósofo historiador, porque tem coisas dele que é muito equivocada, que é aquele Rodrigo Silva, que é arqueólogo, né? Sim. Que ele falou uma vez em uma entrevista que Pitágoras não existiu. Não lembro o contexto, na verdade, que ele falava disso, né? Mas ele citou essa questão aí. Sim. Na verdade, Anderson, a suspeita de que pode talvez não ter existido, assim, historicamente, é mais sobre Sócrates. Né? Sobre o Sócrates, realmente há essa suspeita de que ele pode ter sido apenas um personagem das obras de Platão. Isso porque, assim, como Sócrates não deixou nada escrito, então, e o Platão escreveu muito sobre ele, então há essa suspeita sobre Sócrates. Só que, no caso do Sócrates, acredita-se na historicidade dele, porque não é somente Platão quem fala de Sócrates. Até inimigos de Sócrates também escreveram sobre ele. Até pessoas com quem ele tinha desafetos, adversários, escreveram sobre Sócrates. Então, né, se fosse só o Platão, poderia ser um personagem. Mas como ele aparece em Xenofonte e outros escritores, né, alguns inclusive que não gostavam dele e dá testemunho da existência dele, então, ok. Agora, no caso do Pitágoras de Samos, pelo menos assim, no âmbito da filosofia, não há muito essa desconfiança de uma existência
histórica, não, do Pitágoras. Mas se você depois tiver alguma coisa assim, algum material que fala um pouco melhor sobre isso, Anderson, tu me manda. Vou verificar. Beleza. Mais alguma questão, gente? Ou podemos continuar? Bom, então vejam, então voltando aqui. Aí no século V, aí Cristo está aqui, né, no comecinho, aí Cristo, né, os apóstolos, o querigma. O querigma eu falei para vocês, né, aquele primeiro anúncio, que é um anúncio pascal. Anúncio que Cristo morreu e ressuscitou, e está vivo no meio de nós. A notícia é o querigma. Tá certo? E aí, gente, o querigma cristão, ele vai se difundir num ambiente todo marcado pelo helenismo. Ou seja, todo marcado pela cultura grega. Uma cultura grega é um ambiente que conhecia bem a filosofia, a poesia grega. Inclusive, Paulo cita poetas gregos. Tem uma frase de Paulo lá nos Atos dos Apóstolos, em que ele está citando literalmente Menandro, que era um poeta grego. E Paulo era alguém que conhecia a filosofia grega. Dos apóstolos, Paulo era o intelectual. Paulo realmente era o homem letrado. E foi este homem letrado, que Cristo escolheu para levar a sua mensagem, de salvífica para o mundo gentio, ou seja, o mundo grego. E por quê? Vejam só, como Deus ele é perfeito. Você vê, se Jesus mandasse Pedro, se mandasse Tiago, se mandasse Tomé para pregar entre os pagãos, para onde Paulo foi, o sucesso não tinha sido o mesmo. A igreja não teria sido a mesma coisa que foi. Por quê? Porque Pedro, Tiago, Mateus, eles eram judeus cristãos. Eram pessoas que conheciam bem apenas o mundo hebraico, o mundo judaico, a Palestina. Mas o conhecimento de que Paulo tinha, nenhum outro apóstolo tinha. O conhecimento intelectual. Então, Jesus ele vai suscitar o homem certo. E a difusão do cristianismo pelo mundo pagão tinha que ser com Paulo, não era outra pessoa. Tinha que ser com Paulo. Que é uma figura que assim, é muito bom você ler a vida dele, os escritos. É um negócio realmente fantástico, você ler os escritos de Paulo, porque ele era um intelectual. O Paulo ele dialogava assim com os filósofos na Ágora, que era a praça pública. Isso aparece tipo, ali depois do capítulo 15, dos Atos dos Apóstolos. Ele debatia filosoficamente com os pensadores ali, tentando dar uma racionalidade à fé, ao anúncio do que ele estava dizendo. Entende? Porque, gente, olha só, a pregação apostólica, isso aqui é interessante de pontuar, viu? A pregação apostólica, quando era voltada para judeus, ela tinha uma direção, ela tinha uma tônica. Quando a pregação apostólica se voltava para pagãos, aí já era outra coisa. Então, se você vê os discursos de Pedro e os discursos de Paulo, tem muita coisa diferente. Porque o público a quem se destinava era um público de culturas diferentes. Compreendem? Até o público de João. Veja, João, quando escreve o Evangelho, ele está escrevendo para cristãos que vieram do paganismo, marcado pela filosofia. Mas se João tivesse escrito para cristãos vindo do judaísmo, João certamente não diria, no princípio era o Logos estava... Não, ele não usaria em arqué, em rologos. Por quê? Porque o judeu não sabia que era esse negócio de Logos. Na cultura judaica isso não existia. Então ele nunca falaria isso para um judeu, porque o judeu dizia, o diabo é Logos. Mas o pagão sabia. O gentio, ele sabia. Então veja, cada apóstolo para o público certo. Isso aí também é uma coisa impressionante. E quando você lê o Evangelho segundo Mateus, que foi direcionado para cristãos vindo diretamente do judaísmo. E quando você lê o Evangelho segundo João, é totalmente diferente. Até o discurso de Cristo muda. Porque a palavra que Mateus coloca, o modo, a linguagem que Mateus coloca na boca de Jesus, não é a mesma que João coloca. Você vê por que em Mateus tem muitas parábolas. E, em geral, parábolas agrícolas. Porque era a cultura do homem judeu, do israelita. Então, a parábola ali sobre o semeador, porque era o que mais tinha em Israel. Agricultores, pastores de ovelhas.
Então, parábolas que falavam sobre isso, né, sobre o cuidado das ovelhas, do rebanho, né, sobre animais ali da cultura, plantas, pronto. Aí veja, Jesus ele se utiliza em Mateus dessa linguagem agrícola porque era o judeu, era o cristão vindo do judaísmo, era isso. Agora, o público de João não era assim. Você vê que em João praticamente não há parábolas, né? Há discursos, e discursos muito bem elaborados, porque era um público afeiçoado à filosofia e à poesia grega. Então é um discurso muito mais intelectualizado, o discurso de Jesus em João. Compreendem? E os termos que João vai escrever são termos muito comuns, muito familiarizados a qualquer homem helênico, qualquer homem grego. O termo arqué, né, o termo logos, né, quando ele fala lá do amor a Pedro, né, filésme, aí Pedro diz Kyrie, né, filóse, aí Jesus tinha dito agapasme. Então essa diferença entre o amor agape, o amor filia, o judeu não ia saber disso. Então João não escreveria do jeito que escreveu se fosse para um público vindo do judaísmo. Compreende, gente, a importância de a gente ir entendendo esse universo. Porque, veja, quando a gente vai entendendo o universo filosófico, antigo sobretudo, né, a gente consegue entender até melhor as escrituras. A minha leitura bíblica mesmo, sobretudo do Novo Testamento, mudou muito depois que eu entendi a filosofia. Mudou assim, é outra coisa. Porque eu sei por que o apóstolo escreveu aquilo. Né? Eu procuro entender por que ele escreveu aquilo. E se fosse outro escritor, não falaria aquilo. Como, por exemplo, quando Paulo diz lá na primeira carta aos Tessalonicenses, né, capítulo 5, versículo 23, que vosso espírito, vossa alma e vosso corpo permaneçam sem mancha alguma para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa distinção entre espírito, alma e corpo era uma distinção muito comum entre os pagãos. Mas para o judeu não era assim. Os judeus não tinham essa distinção entre alma e espírito. Era corpo e alma apenas. Era o nefesh. Entende algo? É o nefesh. Né? O ruá, que era o sopro vital. E assim vai, gente. Então, eu acho, né, que quem está aqui, vocês vão fazer um caminho assim muito bom, né, de teologia, porque começaram pela filosofia. E nesse documento aqui, né, no Fides et Ratio, Fé e Razão, de João Paulo II, ele fala exatamente disso. De como o conhecimento filosófico deve preceder e preparar para o conhecimento teológico. Isso aqui é um negócio realmente impressionante. Tá certo? Bom, aí continuando aqui, vejam. Então todo esse período aqui, quando Cristo, os apóstolos, né, toda aquela primeira geração apostólica, que se chama isso de os padres apostólicos. Porque nós temos os apóstolos e os primeiros sucessores dos apóstolos são os padres apostólicos. Tá certo? E os padres apostólicos são aqueles primeiros discípulos dos apóstolos. Aqueles que conviveram de perto, que viram os apóstolos. Que escutaram assim de primeira mão a pregação. São os padres apostólicos, né? E os que se tornaram bispos, né? Porque os primeiros sucessores dos apóstolos, eles foram chamados de bispos, né? São os bispos, são os sucessores dos apóstolos, certo? E aí, por curiosidade, a palavra bispo, né, em grego é episkopo, significa supervisor ou vigilante. Quem não souber disso, escreva aí, viu? A palavra bispo significa supervisor ou vigilante. Né? Em grego é episkopo. Aí vejam. Então, esses primeiros bispos, né, esses grandes primeiros bispos da primeira geração, são chamados padres apostólicos. Aí a gente pode citar aqui alguns deles, como por exemplo, São Clemente de Roma, que inclusive Clemente ele é citado ainda no Novo Testamento. E ele foi um dos sucessores de Pedro. Porque
os 4 primeiros papas, eles estão citados ainda no Novo Testamento. Que na ordem é o Pedro, o Lino, o Anacleto e o Clemente. Esse Clemente é o Clemente de Roma, Clemente romano, que é o 4º sucessor de Pedro em Roma, é o 4º papa da igreja. E ele é um padre apostólico, porque ele viu os apóstolos. Um outro grandíssimo padre apostólico, assim, realmente um homem de muita garra, de muita fé, é Inácio de Antioquia. É Santo Inácio de Antioquia. Ele foi sucessor de Pedro, não em Roma, mas em Antioquia. Porque São Pedro, quando ele começa a sua pregação apostólica, depois da ressurreição, aí Pedro vai para Antioquia, que fica acima da Palestina, se você olhar no mapa, qualquer dia eu ver se eu mostro o mapa do Oriente Médio ali para vocês. Acima da Palestina tem uma cidade, um pouco acima ali da Galileia, tem uma cidade chamada Antioquia. Certo? Aí Pedro foi bispo em Antioquia, Pedro foi bispo, ou seja, foi o supervisor, o vigilante daquela comunidade, aquele que guardava, porque esse sentido, gente, de supervisor e vigilante significa guardião, certo? Nesse sentido de guardião. Aí Pedro foi guardião da igreja, em Antioquia, e depois de Antioquia, na Síria, é que Pedro vai a Roma e morre em Roma. Aí Pedro vai deixar como sucessor Inácio de Antioquia. Aí Antioquia é a cidade, Aí Inácio vai ser bispo em Antioquia, que depois também Inácio vai ser levado preso a Roma. E lá vai ser martirizado. E olha, gente, uma coisa que eu recomendo vivamente, vou pegar aqui um outro livro para mostrar para vocês. E só mais um para vocês colocarem na lista. Espera aí. Pronto. Um livro assim também que traz os escritos dos padres apostólicos, que aí nós estamos falando aqui da literatura cristã do século I. Assim, tipo, os homens que viram, que escutaram diretamente os apóstolos. Então nós temos aqui, eu vou mostrar uma coleção que não se publica mais. Se você encontrar, é só na estante virtual ou qualquer uma outra plataforma assim que venda livros usados, tá certo? Tem esse daqui, Antologia dos Santos Padres, da editora Paulina, essa que é uma edição antiga, Hoje já, infelizmente, não publica mais. Antologia, não é Antologia dos Santos Padres, e aqui vai trazer muitos dos escritos dos padres apostólicos, certo, gente? É um livro assim maravilhoso, Não sei por que danado não se publica mais um negócio bom desse. É um negócio realmente triste. Aí, tipo, nós vamos ter aqui escritos de São Clemente de Roma, aqui no índice, Clemente de Roma. Nós vamos ter a Didaquê, que foi o primeiro catecismo cristão, que é um catecismo do século I, a Didaquê, que é um outro texto maravilhoso. Deixa eu ver se eu acho a minha aqui. Está em algum lugar por aqui, acho que eu não vou achar agora. Aqui, achei. A Didaquê, que é esse texto, é um livro bem fininho. Um dia que você for na livraria católica, procure lá, Didaquê. É bem fininho mesmo, só tem 30 páginas. Foi o primeiro catecismo cristão, Didaquê. Tá certo? Isso é do século I. Esse texto aqui, Didaquê, escrito no século I. Ainda assim, na época dos escritos neotestamentários, dos escritos do Novo Testamento. Então nós temos a Didaquê, temos os escritos de São Clemente de Roma, que foi o 4º sucessor de Pedro em Roma. Temos as cartas de Santo Inácio de Antioquia, que isso aqui é de uma preciosidade, de uma espiritualidade fora do comum. As cartas de Santo Inácio de Antioquia. Temos as cartas de São Policarpo, que foi discípulo de João. Veja, Inácio de Antioquia foi discípulo de Pedro, e São Policarpo de Esmina foi discípulo de São João, apóstolo. Policarpo conviveu com João por muito tempo. Aí nós temos
Aí Justino de Roma, que já vem um pouco depois, temos o Irineu de Leão, o Clemente de Alexandria, e aí vai, né? São vários santos padres da igreja, vários, tem mais de 30 aqui. Então nesse livro aqui, Antologia dos Santos Padres, certo, gente? E um outro que também eu deixo aí a dica, né, para vocês, certo? É esse daqui, que aqui é sobre a história, né, uma biografia deles, que é Os Padres da Igreja, é da mesma coleção, né, Os Padres da Igreja. Aí esse aqui traz os escritos, e esse aqui traz um pouco da vida, a biografia deles, certo? E uma publicação que saiu por uma editora, mais ou menos recente, né, uma tradução nova, é esse aqui, Os Pais Apostólicos, que traz o mesmo que desse aqui que eu já mostrei para vocês, né, da antologia, traz praticamente a mesma coisa. Só que é uma editora nova que está publicando livros bem baratinhos. Isso aqui eu comprei no shopping, né? Nos shoppings tem às vezes aquele pessoal que fica vendendo livro assim, aí eles colocam essa editora Princípios. Tá colocando livro assim bem baratinho, tipo R$15, 20. Novas traduções, né? Aí é um material é um material tipo reciclável, né? Então é um texto mais barato, né? Os Pais Apostólicos, que é o mesmo desse aqui, a Antologia dos Santos Padres, tá? Bom, isso aqui também, gente, antes de morrer tem que ler, viu? Olha, tudo que eu estou dizendo aqui a vocês, antes de morrer tem que ler. Não pode deixar de ler esse negócio não, porque senão você vai morrer insatisfeito, faltando alguma coisa. Isso aí é coisa séria, viu? Não faça isso não, porque senão você vai dizer... Chega lá no céu, você vai dizer, tá, mas Deus, eu tinha um livro que era para eu ler, eu não li, perdão, Senhor. Aí quando chegar lá, vai estar lá, Santo Inácio. Aí, rapaz, você leu minhas cartas? Aí você vai dizer, eita, Inácio, não li não, aí não deu não, porque muita coisa para fazer na vida. Ele vai dizer, mas rapaz, você não leu minhas cartas, é um negócio daquilo. Porque, gente, é de uma riqueza assim muito grande mesmo, tá certo? Aí, inclusive, veja, Santo Inácio de Antioquia, ele vai ser levado de Antioquia para Roma e lá vai ser martirizado, né? E é muito bonito o testemunho do martírio dele. E ele, antes de chegar a Roma, ele escreve uma carta aos romanos, né, aos cristãos de Roma, dizendo que quando lá chegar, que ele lá foi martirizado, foi jogado para os leões, né? Os leões tinham passado uma semana sem comer, aí estavam com a fome daquelas, né? Imagina, o leão com uma semana sem comer, de repente joga um Santo Inácio lá, no meio da arena, aí não sobrou nem o pó, né? E aí, Inácio tinha escrito que quando chegasse lá, ele queria que os leões tivessem pressa mesmo em comer. Que os leões tivessem pressa, que ele fosse triturado como trigo. Porque ele queria rapidamente encontrar o Senhor. Eu quero logo encontrar o meu Senhor. E se os leões não vierem, eu vou dizer a eles, venham, porque eu quero encontrar o meu Senhor. E assim, é um testemunho de fé, um negócio de uma bravura assim, fora do comum. Certo, gente? Então, todos eles estão nessa época aqui, né? Na época pós-apostólica, certo? E aí, gente, vejam, depois dessa época pós-apostólica, a gente vai ter uma outra categoria, né, de pensadores cristãos, que são os padres apologetas. Então, nós temos os apóstolos, os padres apostólicos, e aí no século II, os padres apologetas. Dentre os grandes padres apologetas, nós vamos ter, por exemplo, Santo Irineu, São Justino de Roma. Né? Justino também tem escritos maravilhosos. Né? Tem 2 livros dele fabulosos chamados de Apologia. Né? Que a palavra apologia significa defesa. Né? Ele escreveu fazendo defesa da fé cristã. Inclusive, Justino, ele escreve para o imperador romano, né, pagão na época, o imperador Antonino Pio, esse livro Apologia, para dizer o que é que os cristãos faziam quando se reuniam. Porque chegou aos ouvidos do imperador romano que os cristãos, olha só, gente, os cristãos quando se reuniam, eles comiam carne e bebiam sangue. Aí o imperador disse, que conversa medonha é essa? Que esse povo quando se reúne come carne e bebe sangue. Que negócio do diabo é isso? Aí procura saber que história é essa que vocês estão se reunindo para comer carne e beber sangue. E aí circulou a acusação de antropofagia, né? Como se os cristãos eles matassem alguém e comessem carne e bebessem sangue ali. Porque os cristãos diziam isso, a gente comeu a carne, bebeu sangue. E os pagãos não entendiam o que era isso, né? Aí Justino, São Justino, isso
o ano 160, 65 é o ano que Justino morre, ele vai escrever um texto maravilhoso, né, chamado Apologia, explicando isso. Deixa eu ler aqui um trechinho para vocês, explicando o que é que os cristãos fazem quando se reúnem, tá certo? Esse trechinho que eu vou ler aqui para vocês, tá no... é um recorte que está no próprio Catecismo da Igreja Católica, tá certo? Na parte que trata da Eucaristia. Deixa eu ler aqui rapidinho, viu, para vocês. A parte que trata, deixa eu ver aqui. Poxa, não é possível que eu não vou achar esse trecho de São Justino de Roma. Se eu não achar, eu vou depois mandar a foto lá para vocês, de quando ele fala da Eucaristia, quando trata do domingo. Vou ver aqui rapidinho. Esse texto é um texto maravilhoso. Vou ver aqui, domingos. 343. Bom, 343. Ah, pronto, achei aqui. Veja, isso está no Catecismo da Igreja Católica, esse trechinho que eu vou ler, que é um recorte da apologia que São Justino de Roma escreveu ao imperador, para explicar o que é que os cristãos fazem quando se reúnem. Porque, veja, nós estamos aqui no século II, viu, gente? Né? Pelo ano 160, 65. E nessa época não havia igreja, nada disso, templo, nada disso, né? Era a época da perseguição romana, né? Não se tinha liberdade de culto. Então as celebrações eucarísticas aconteciam ou nas casas, ou nos arredores da cidade, ou nas catacumbas, né? Que eram os cemitérios subterrâneos. Aí vejam só o que é que Justino fala. No dia do sol, o dia do sol era o primeiro dia da semana, que depois foi chamado de domingo, tá certo? Aí diz ele, no dia do sol, como é chamado, reúnem-se no mesmo lugar os habitantes, quer sejam das cidades, quer sejam dos campos, e leem-se na medida em que o tempo o permite, ora os comentários dos apóstolos, ora os escritos dos profetas. Veja, ele está falando aqui de uma liturgia da palavra, né? Os comentários dos apóstolos, que eram os escritos do Novo Testamento, e os escritos dos profetas do Antigo Testamento. Depois, quando o leitor terminou, o que preside toma a palavra para aconselhar e exortar a imitação de tão sublimes ensinamentos. A seguir, pomos-nos todos de pé e elevamos nossas preces por nós mesmos e por todos os outros, onde quer que estejam, a fim de que sermos de fato justos por nossa vida e por nossas ações, e fiéis aos mandamentos, para assim obtermos a salvação eterna. Quando as orações terminaram, saudamo-nos uns aos outros com um beijo da paz. Em seguida, leva-se àquele que preside, aos irmãos, pão e um cálice de água e de vinho misturados. Ele os toma e faz subir louvor e glória ao Pai do Universo, no nome do Filho e do Espírito Santo. E rende graças, em grego, Eucaristia, significação de graças. Né? Terminadas as orações e as ações de graças, todo o povo presente prorrompe numa grande aclamação, dizendo amém. Depois de o presidente ter feito a ação de graças e o povo ter respondido, os que entre nós se chamam diáconos distribuem a todos os que estão presentes pão, vinho e água, eucaristizados, e levam também aos ausentes. Pronto. Era isso aqui que os cristãos faziam quando se reuniam. Aí Justino, como um padre apologeta, né, ele vai escrever e explicar, fazendo uma defesa. Apologia significa defesa, né, do que os cristãos fazem. E aqui nós temos uma primeira sistemática descrição da missa. Né? Esse escrito de Justino é do século II. Né? Do século II. É um negócio realmente maravilhoso, né? Belíssimo.
Tá certo, gente. Rapaz, já deu 9h30, misericórdia. Bom, então a gente vai ter que encerrar, né? 9h30. Ainda tinha muita coisa aqui na cabeça para dizer, mas eu vou dizer na semana que vem. Nós paramos aqui em filosofia escolástica. A gente ia começar, na verdade, a falar um pouquinho de filosofia escolástica nessa linha do tempo. Aí na próxima semana a gente vai continuar sobre isso, tá certo? Mas aí eu pergunto a vocês querem perguntar alguma coisa, querem dizer alguma coisa? Professor, esse texto que o senhor leu do catecismo, qual o número dele? É o número 1345, o parágrafo 1345. Pronto, obrigado. 1345. A missa de todos os séculos. Isso mesmo. Que mais, gente? Obrigado. Professor, eu estava anotando aqui sobre a pregação apostólica sobre João, Paulo, Pedro e Mateus. Aí eu anotei sobre Mateus que são mais parábolas, geralmente agrícolas, é uma linguagem mais simples. Paulo seria uma linguagem mais intelectual, um discurso mais filosófico, um público mais intelectualizado. Pedro, eu só fiquei, assim, você falou algumas coisas, mas eu não consigo anotar exatamente alguma coisa para identificar mais os escritos a pregação de Pedro. Não, Pedro, porque Pedro, na verdade, também andou um bocado, né? Pedro era um judeu. Então, Pedro também não tinha um discurso intelectualizado como Paulo, né? Porque Pedro, ele nasceu na Palestina e era um pescador. E sem contar que, muito provavelmente, Pedro não sabia ler, era analfabeto. Então, quem escreveu por Pedro foi algum discípulo dele, né? Escutava o que ele dizia e foi deixando por escrito. Então, até as cartas de Pedro, muito provavelmente quem escreveu foi um discípulo dele, talvez Marcos. Porque Marcos, o autor do segundo evangelho, ele foi discípulo de Pedro. Entende? Uhum. Isso está citado, inclusive, lá nos Atos dos Apóstolos, né? E Marcos acompanhou Pedro por muito tempo, escutou muito. Então, o discurso de Pedro não é um discurso intelectualizado, é um discurso também para um povo simples. Né? Então, são escritos simples, não é? Porque ele está falando para pessoas também que não têm uma cultura intelectual como os ouvintes de Paulo. Certo. Embora também tenha alguns escritos de Paulo que ele também fala, é claro, Paulo falava só para os pagãos intelectualizados, não. Paulo também falou para judeus, porque quando Paulo ia para uma cidade evangelizar, primeiro ele ia na sinagoga, né, que era o templo, né, dos judeus. Quando rejeitavam ele, era que ele se voltava para os pagãos, e iam evangelizar os pagãos. Mas a mensagem ele levava primeiro para os judeus. Isso porque os judeus foram os primeiros destinatários da mensagem. Né? Aí só depois, aí quando geralmente o pessoal rejeitava, aí Paulo ficava extremamente irritado e dizia, pois agora, eu não vou pregar para vocês mais não, cara, vocês aí por aí eu vou pregar para os pagãos, eu pregava para os pagãos. Não é, Alisson? Era desse jeito que Paulo era invocado, viu? Paulo, quando se invocava, não voltava mais não lá. Pegava a sandalinha do pé, batia a poeira, acabou-se. Era desse jeito. Era colérico. Era colérico. Paulo não tinha era assim, nem choro nem reza. É aquilo que acabou essa história. Entende, Thaís? Beleza, obrigada. Nada. Que uma coisa que também pode ajudar vocês na leitura do Novo Testamento é as Bíblias. Geralmente não tem aquela introdução aos livros. Pronto, aquilo ali é muito bom de ler, é importante ler aquilo ali. Antes de você ler um livro, leia aquela introdução, vale muito a pena. Não é? E quando você for ler, tipo, a Bíblia, leia na sequência assim, do Novo Testamento. Comece de Mateus. Quem vai começar uma leitura bíblica, é melhor começar pelo Novo Testamento. Aí vai Mateus até o final, e depois é que vai lá para o Antigo. Não é bom começar pelo Antigo, não. Começa pelo Novo. Entendeu? Aí lê naquela sequência, lê naquelas introduções que as Bíblias geralmente trazem, as notinhas de rodapé, tudo, e aí depois vai lá para o tempo, porque vai lhe dar uma visão muito ampla. E quando você vai ler essas introduções, muitas dessas introduções, né, aos livros e ao próprio Novo Testamento, já vai situar você em muita coisa que eu estou situando aqui. Esse negócio de helenismo, né, tudo isso vai estar, eles situam lá, assim, para dizer quem foi o destinatário do livro, quando foi escrito, por que foi escrito, e qual a linguagem que está ali presente. Aí ele faz todo um contexto histórico. E esse contexto histórico é praticamente isso aqui que eu estou dizendo aqui a você. Professor, Diz, Paulo. na aula passada, aquela Bíblia que o senhor falou, da difusora, Sim. Bíblia,
Só falou que nas Paulinas se encontra, não estou conseguindo. Rapaz, ó, eu acho que no Brasil, só nas Paulinas de Maceió. Aí, Agora, eu acho que pela internet você encontra, viu, Paulo? Porque em loja física, pelo menos até a última vez que eu tinha visto, só na de Maceió. Isso porque, na época eu trabalhei lá na Paulinas, né? Aí sim. a gente pediu uma vez essa Bíblia, e aí quando chegou um exemplar só, comecei a folhear e achei muito bom, né? Só mas que Bíblia boa, aí comecei a ler. Aí eu disse para o menino, peça umas 30 Bíblias aqui que eu vou vender tudo aqui na loja. Aí a gerente disse, pelo amor de Deus, tu vai pedir 30 Bíblias desconhecidas, se não vender esse negócio, como é que vai ficar? Tu não vai ter que comprar tudo. Eu digo, não, peça que a gente vai vender tudinho. Vou vender para os padres, para os pastores, para todo mundo. Aí vendi, realmente vendeu que eu nem vendi água. Aí eu fiz muita propaganda mesmo. E ainda faço porque realmente é uma Bíblia muito boa. Ok, eu vou ficar tentando. E tipo, as introduções que ela traz também são excelentes, né? As notas de rodapé, maravilhosas. Mais alguma coisa, gente? Bom, então sendo assim, né, a gente vai... Só para eu completar aqui a chamada. Eu vou tirar aqui um print dessa tela, porque aí eu termino de... Porque eu já tinha começado na primeira, logo no comecinho, né, da aula, a fazer a chamada, e aí ficou faltando só algumas pessoas que entraram por último, e eu vou fazer aqui de vocês. Deixa eu só tirar aqui uma fotinha, rapidinho, tá? Pronto. Então, gente, é isso, tá certo? Uma ótima semana para vocês, né? Fiquem em paz, com Deus, estudem essas coisas que eu passei para vocês leiam tudo. Se não nessa semana, mas até o fim da vida vocês leiam isso aí, que isso aí vai fazer um bem imenso para vocês, tá certo? Então fiquem com Deus, semana que vem, Deus quiser, estaremos aí às 7h30 da noite, nesse mesmo local. E essa aula, certamente eu vou conseguir também deixar gravada, aí depois eu vou postar num canal que eu tenho no YouTube, que está quase apagado lá, nunca mais fiz nada nele, aí eu posto o link. Aí quando vocês forem lá, não se esqueçam de se inscrever, de dar um joinha, deixar um like, tá certo? E tem outros vídeos lá que eu tenho, assim, na época eu fazia muito vídeo de doutrina cristã, enfim, né, de teologia, tem muita coisa lá que também pode de repente servir a vocês. Dê uma olhadinha lá, tá certo? E teu canal? Teu canal no YouTube? Eu não sei se tá Cleibson Américo ou Apologia Veritatis, mas eu vou colocar o link lá no grupo. Aí vocês dão uma Beleza. olhadinha lá, tá Ok. certo? Bom final de semana. Tá bom, ótima noite pra vocês, gente. Tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau. Tchau. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite.